O cérebro humano é um órgão fascinante que controla nossas ações e é responsável por gerir todas as atividades do nosso corpo. Estamos falando de um maestro que lidera a grande orquestra da vida humana. Assim como os músculos do corpo, o órgão também precisa ser estimulado. São neurônios, conexões nervosas e neurotransmissores, que têm funções diferentes e fundamentais para as diversas atividades da vida. Em um mundo moderno, com uma quantidade exorbitante de informações, temos no cotidiano cada vez mais tarefas que desafiam o nosso intelecto. E você, o que tem feito para exercitar o seu cérebro? Eu costumo ler diariamente 3 a 4 livros por ano. Sudoku, palavra cruzada. Gosto também de ler, de ver os jornais, matérias. Então é muito bom, faz bem para a nossa mente. Nesse espaço, funciona uma academia de ginástica cerebral. Aqui, pessoas de diversas idades e com objetivos diferentes estão em busca de melhorar o desempenho cognitivo. Jogos pedagógicos, apostilas personalizadas, técnicas baseadas na neurociência e o uso de ferramentas orientais fazem parte da rotina pedagógica. A ginástica cerebral é estimular o cérebro, fazer o cérebro sair da zona de conforto, né? Estimular de uma forma que você melhore as suas capacidades de concentração, de memória, de raciocínio, né? Então, essa é a ideia, né? Mas a ginástica cerebral nada mais é do que a gente estimular a nossa capacidade de aprendizagem, né? Estimular o nosso cérebro para que a gente tenha melhor capacidade de aprendizagem em todas as áreas do conhecimento. Na sala de aula estão mulheres da melhor idade. São pessoas que já se aposentaram, mas nem pensam em deixar a mente ociosa. Uma das atividades que elas costumam realizar é a prática do tangram, um quebra-cabeça oriental composto de peças geométricas. Por meio dele é possível formar centenas de figuras diferentes. Na apostila, consta a imagem a ser trabalhada. As alunas dedicadas precisam de concentração para alcançar as combinações necessárias que formam a figura. O exercício tem como intuito estimular a visão espacial, aquela que utilizamos para realizar tarefas relacionadas à noção de espaço, como estacionar um carro, por exemplo. A essa altura da vida, esse tipo de prática traz grandes benefícios para o cérebro humano. Eu melhorei bastante na concentração, na autoestima, na comunicação. Bastante mesmo, muito. Uma pesquisa realizada por cientistas brasileiros revelou que o cérebro humano tem aproximadamente 86 bilhões de neurônios. Trata-se de uma estrutura cognitiva complexa, que quanto mais é estimulada, mais benefícios traz para as nossas vidas. O estímulo cria conexões. Então essas conexões é como estradas. Se você vai criando estradas que vão ligando pontos. E essas ligações vão deixar seu cérebro mais competitivo, vai deixar seu cérebro mais ativo. E você vai desenvolver habilidades novas. Por exemplo, você aprender uma língua, aprender a tocar um instrumento, aprender a pintar. Portanto, quanto maior a variedade de estímulos, maiores são os benefícios para manter o cérebro ativo. Essa ferramenta exótica e pouco vista aqui no Brasil é o soroban, um instrumento de realização de cálculos que há séculos é utilizado na cultura oriental e ainda hoje faz parte da rotina dos japoneses. Ele está presente em escolas do país e faz parte de campeonatos que medem a performance dos praticantes no manuseio do instrumento. Nesse espaço voltado para a estimulação intelectual, o soroban também é utilizado, não com o intuito de ensinar matemática. Segundo especialistas, o uso da ferramenta trabalha várias competências, como concentração, foco e agilidade do raciocínio. De maneira simplificada, o soroban funciona da seguinte forma:
Cada uma dessas argolas representam um número. Com a movimentação das peças para cima ou para baixo, os cálculos são realizados. Nós sempre vamos escolher uma coluna para ser a nossa coluna de referência. Então, por exemplo, eu pegando essa coluna como sendo a minha coluna de referência, aqui eu tenho a unidade, então as contas de baixo, cada uma delas representa a quantidade 1 e as contas de cima representam a quantidade 5. Quando eu aproximo uma conta dessa haste aqui, então eu tenho 1, né? Porque eu tenho aqui, eu estou sempre somando quando eu encosto na haste. E quando eu afasto, eu estou subtraindo. Então aqui, se eu coloco 2, eu estou somando 2, né? Subtraio, zerei de novo. 3 e 4. Então, isso aqui é a unidade. Aqui eu tenho 5, a de cima representa a quantidade 5. Então, se eu somo com mais 1, 6, 7, 8 e 9. Então, aqui, se aqui é a minha coluna da unidade, aqui eu tenho a coluna da dezena. Na coluna da dezena, a representação da quantidade é a mesma. Então, aqui eu tenho uma quantidade, mas é na dezena. Então, eu tenho uma dezena, 2 dezenas, 20, né, 30 e 40. Aqui em cima também representa a quantidade 5, então seria 50, 60, 70, 80 e 90. Então, isso aqui é como funciona, né, o ábaco, e aí assim por diante a gente vai aumentando, né, a quantidade de casas que a gente vai utilizando. As próximas são casas decimais, não muda muita coisa. Leonardo tem 14 anos e há 3 é praticante da ginástica cerebral. O rapaz se tornou um grande talento na utilização do soroban. Por isso propomos um desafio a ele, um duelo entre a calculadora eletrônica e a utilização da ferramenta japonesa. Como será que ele se saiu? 79 mais 65 mais 23 mais 5 mais 12 mais 63. Quanto que deu? 247. Muito bem. O adolescente conta que após a prática dessas atividades, ele passou a pensar de maneira estratégica e potencializou diversas habilidades da mente. Eu passei a ter muito mais desempenho e versatilidade tanto no estudo quanto na aula com os meus amigos, em atividades do dia a dia. Eu melhorei antes coisas que eu fazia manualmente, tipo, sem pensar, agora eu faço de outro jeito para estimular o cérebro. A mãe do rapaz concorda que a vida intelectual de Leonardo mudou muito após a prática dos exercícios cerebrais. Acelerou o pensamento, está mais centrado, procura resolver os problemas, ele tem algum problema para resolver, mesmo saindo fora do âmbito do estudo, ele olha, ele se centra, pensa e resolve. Sabe aqueles momentos em que nos vemos em uma situação embaraçosa? É justamente o que acontece durante este outro exercício. Note que a instrutora e o aluno estão amarrados por meio de um barbante. Eles tentam de várias formas se livrar da situação, mas nada parece dar resultado. Para conseguir resolver o problema, é preciso usar uma competência conhecida como pensamento lateral, ou seja, pensar de uma forma diferente do senso comum. Depois de algumas tentativas, a questão é resolvida. Basta passar a corda em um dos punhos do companheiro e pronto, eles estão livres. Esse exercício estimula a criatividade e a capacidade de resolução de problemas. Segundo essa psicopedagoga, tirar o cérebro da rotina é sinônimo de saúde. Quando nós estamos em contato com essa ginástica cerebral, com todos esses recursos que a ginástica cerebral coloca para as pessoas, isso potencializa o nosso cérebro, porque na verdade sempre se usou muito pouco do cérebro, né, e cada vez tem se usado menos com o avanço das tecnologias. Então essas atividades, essa ginástica cerebral, ela vem assim, nadando contra a maré mesmo, no sentido contrário já de trabalhar, de tirar o nosso cérebro do automático, do comodismo, para potencializar o nosso cérebro. Anote algumas dicas da especialista
para manter o seu cérebro sempre ativo. Uma dica simples é sempre você pensar em tirar o seu cérebro do automático, em fazer de uma maneira diferente. Até mesmo o trajeto que você faz de carro, de moto, até mesmo de bicicleta, para você chegar ao mesmo ponto por um caminho diferente, né? Tentar, por exemplo, se você tem a dominância manual mais do lado direito, busque fazer atividades do lado esquerdo, né? Então, por exemplo, desde abrir a balinha ou o chiclete que você vai usar, né, destampar algum produto, você que comumente faz com a mão direita, você tentar usar mais esse recurso com a mão esquerda. Então isso vai propiciando que você tira o seu cérebro do automático. Seu cérebro tem que pensar de uma nova forma para executar a mesma função. Não existe uma receita de bolo. Existe você está estimulando o cérebro de várias maneiras. Quanto maior diversidade de estímulos, melhor. Quanto mais modalidade, né? Estava falando dos próprios atletas. Eles não treinam só naquela atividade em que eles vão competir. Então é um treinamento mais global. Isso já pensando justamente nessa plasticidade e no benefício de uma atividade sobre a outra, né? Então a gente sabe que é importante essa diversidade de estímulos, tanto físicos como mentais.